Olá, bem-vindos e bem-vindas à sessão número 28 do grupo de estudo. Nós estamos no capítulo do desconhecido, portanto é o capítulo 8 do tomo 2. Estamos a meio do ponto 8.2, relação com o conhecimento, página 239. Portanto, este ponto começou por explicitar como é que a teoria U e o Possibility Management vê o conhecimento, e depois estava a entrar no conhecimento, na forma de conhecer da quarta pessoa, vem a partir de um paper do Otto Scharmer. Então vimos as características desse tipo de conhecimento, do que é conhecer através da quarta pessoa, conhecer a partir do campo, e hoje vamos começar com a parte da teoria integral, como é que a teoria integral lida ou trata aqui os temas do conhecimento e porque é que isso é importante para este universo das sociedades regenerativas e do desconhecido em particular. É por aqui que estamos. Gostei muito da última sessão, foi importante para mim ler e em conjunto com o Gabriel fazermos esta viagem e termos a reflexão. Funcionou, foi uma sessão me trouxe muita alegria. Estou a lidar no dia a dia com este tema, está muito quente, o tema do desconhecido e do conhecimento, em particular no trabalho que tem a ver com as equipas de saúde e a saúde em sociedades regenerativas. Isto é um grande tema que não está. Ninguém sabe o que é saúde em sociedades regenerativas ou saúde regenerativa. E há duas amigas que estão a escrever um livro sobre isto, eu também tenho estado a relacionar com isso, e eu pertenço a várias equipas que estão ligadas a esta ideia do bem-estar e da saúde e que estão com esta direção das sociedades regenerativas. Portanto, isto é um tema que está verdadeiramente quente no meu dia-a-dia, e tenho estado a usar este tipo de mapas, este tipo de distinções para fazer sentido desta área, da área da saúde e do bem-estar. E hoje vamos ver o contributo que a teoria integral traz aqui para isto. A teoria integral é uma teoria de conhecimento. O seu metamodelo permite ganhar perspectiva sobre como uma área, exemplo a educação integral, um tópico, exemplo o enneagrama integral, ou uma disciplina, exemplo a psicologia integral, conhece e como o conhecimento foi sendo integrado ao longo do tempo. Portanto, aqui o metamodelo que estamos a falar da teoria integral são as cinco dimensões, não é? Portanto, os quadrantes, os níveis de conhecimento, os níveis de consciência, os estados de consciência, as linhas de desenvolvimento e os tipos. Então, essas cinco, portanto, isso é que configura o metamodelo. E através dessas cinco dimensões nós conseguimos aplicá-las, por exemplo, à educação e perceber o que é a educação integral. Portanto, como a área da educação e as diferentes propostas de educação estão a cobrir cada uma destas cinco dimensões. E há perspectivas de educação que só está com um dos quadrantes, só para um dos géneros. Há perspectivas de educação que tocam em dois quadrantes, em várias linhas de consciência, em várias linhas de desenvolvimento. Por exemplo, há escolas que hoje já têm inteligência emocional e o trabalho emocional, quer na perspectiva do conhecimento de si próprio, quer na perspectiva do conhecimento do outro, então, logo duas linhas de desenvolvimento, para além de trabalharem a cognitiva, a lógico-matemática e a linguística, que são as mais comuns. Mas também há outras escolas, como por exemplo as Waldorf, que já trabalham em inteligência natural ou inteligência espiritual, como as escolas de Krishnamurti. Portanto, há uma quantidade de modelos que estão a trabalhar diferentes tipos ou diferentes áreas deste metamodelo. E quando nós casamos isso, usamos este metamodelo para construir um modelo de educação integral, ficamos com um panorama de como é que a educação, como é que a humanidade até agora produziu e desenhou os diferentes modelos de educação, casando modelos do Oriente, do Ocidente, que estão baseadas em dinâmicas e em estruturas diferentes. Então, isto mesmo se pode aplicar ao enneagrama. O enneagrama não nasceu dentro da teoria integral, no entanto, houve um conjunto de pessoas
nomeadamente o Riso, que aplicaram a teoria integral do Enneagrama e conseguiram juntar mais perspectivas para ajudar com esta prática. O Enneagrama é uma prática de desenvolvimento humano, para ajudar com esta prática, ou aplicada a uma disciplina como a psicologia, não é? E que combina as diferentes formas de ver a psicologia, por exemplo, a psicologia transpessoal, a psicologia comportamental, a psicanálise, a psicologia positiva e por aí fora. Como as diferentes psicologias cobrem diferentes partes do mapa da teoria integral, portanto, e uma psicologia integral tem essas dimensões todas presentes. Aliás, o Ken Wilber escreveu mesmo um livro sobre a psicologia integral. Há vários escritos e vários autores que seguem a ideia do Enneagrama integral, e nas publicações da revista ou das revistas de teoria integral, dos journals de teoria integral, podem encontrar artigos indicados à educação integral. Então essa é a grande vantagem, é a grande possibilidade que a teoria integral nos oferece na área do conhecimento. Os quadrantes apontam para 8 formas de conhecer, 8 zonas. Cada zona corresponde a uma forma distinta de conhecer e investigar a realidade. A teoria integral propõe integrar todas estas abordagens para uma visão mais completa e holística do mundo. Cada quadrante pode ser apercebido a partir de dentro, o sujeito está consciente e conhecedor, ou a partir de fora, com recurso a dados de múltiplos sujeitos. E quero explicitar isto melhor. Portanto, por exemplo, se eu estou no quadrante superior esquerdo, interior individual, eu posso, numa das dimensões, olhar para dentro de mim e ver o que é que está dentro de mim e como é que eu estou, como é que estão as minhas estruturas internas. Não? Então, aqui podemos estar a falar de coisas como a meditação, ou o journaling, ou próprios estados de consciência, não é? Portanto, eu estou a ver para dentro de mim. Na prática, a fenomenologia é isso que faz. Ou posso estar a ver a partir de fora, onde eu reúno dados de muitas pessoas, faço perguntas, por exemplo, como é o caso com a Spiral Dynamic, eu faço perguntas. Portanto, eu recolho dados de muitas pessoas e depois analiso esses padrões, e o conhecimento vem para eu estar a analisar esses padrões. Portanto, é as estruturas daquilo que está fora que mostram como é que as coisas estão a funcionar. E, por exemplo, aqui propostas como a Spiral Dynamics é um exemplo disso, ou o trabalho de sombra. Portanto, e aqui a denominação é estruturalismo. Portanto, e eu em cada quadrante eu posso estar a ver disto ou da perspectiva interior ou da perspectiva exterior. Portanto, e isto constitui 2 maneiras de perceber em cada quadrante. Então vamos percorrê-los, e eu depois também tenho aqui uma imagem que sistematiza, portanto, um mapa que sistematiza isto tudo. Quadrante superior esquerdo, interior individual, a consciência e a experiência subjetiva. Zona 1, fenomenologia, explora a experiência subjetiva direta, exemplos, a meditação, a introspeção, os relatos de estados de consciência. Zona 2, estruturalismo, examina os padrões estruturais do desenvolvimento da consciência, exemplos, as estruturas de desenvolvimento, como é o caso da Spiral Dynamics ou a sombra. Quadrante superior direito, exterior individual, o comportamento e os aspectos físicos do eu. Zona 3, as ciências cognitivas, investigação do organismo vivo como um sistema auto-organizado, exemplos, autopoiese, neurociência, biologia do cérebro, por aí fora. Zona 4, empirismo, estudo das correlações objetivas da consciência com métodos científicos, exemplos, comportamentos, o positivismo, quando são formas de conhecer que estão nesta zona 4. E já vamos com 4 formas de conhecer. Quadrante inferior esquerdo, interior coletivo, cultura, significados e intersubjetividade. Portanto, a zona 5 é a hermenêutica, a interpretação dos significados culturais e simbólicos, exemplos, as epistemologias participativas ou as narrativas. A zona 6, antropologia, examina os estágios de evolução da cultura e da intersubjetividade, exemplos, estruturalismo social, as teorias de evolução cultural, a arqueologia.
são exemplos destas que estão na zona 6. Quadrante inferior direito, exterior coletivo, sistemas sociais, redes e ecologias. Portanto, a zona 7 é autoapoio social, estuda a dinâmica dos sistemas organizacionais e sociais, exemplo, a teoria de jogos, a comunicação, ou a zona 8, a teoria de sistemas, pesquisa empírica sobre padrões comportamentais coletivos, como a teoria do caos ou a teoria da complexidade. Portanto, são todas estas 8 zonas configuram formas de nós conhecermos. E eu vou projetar aqui agora um mapa que sistematiza, que tem estas distinções presentes, para nos ajudar a ter aqui uma imagem. Mapa das 8 zonas do conhecer, quadrantes da teoria integral. Então, cá está. Temos a zona 1 e 2, a fenomenológica e o estruturalismo, portanto, o individual interior, portanto, conhecer por dentro, a fenomenológica, conhecer por fora, o estruturalismo. Tenho aqui a circunferência para ilustrar, dar esta ideia do que é conhecer por dentro e o que é conhecer por fora. A mesma coisa para a zona 3, zona 4, zona 5, zona 6 e zona 6 e zona 7. E aqui, portanto, em cada tópico, em cada área, seja estes da saúde, da educação, do enneagrama ou da psicologia, nós temos estas 8 formas de conhecer, mais as teorias que estão assentes nas outras variáveis, porque esta é a variável do quadrante que nós estamos a analisar e onde de facto está mapeado as teorias de conhecimento. Portanto, as questões fundamentais que este ponto levanta são: qual é a relação que tenho com o conhecimento e como faço a criação de conhecimento? Portanto, como é que eu estou a produzir conhecimento? Estou a produzir conhecimento numa destas 8 zonas? Estou a ler o campo e a produzir conhecimento a partir do futuro que quer emergir ou a partir do passado? Portanto, como é que eu estou a operar? Isso significa que se eu estou a operar a partir do passado, muito provavelmente eu não estou a ir para o desconhecido e não estou a criar novos mapas. Portanto, a criação de mapas implica entrar nestas zonas, de nós mapearmos o que existe para conseguirmos perceber para onde é que vamos, o que é que temos que criar, o que é que temos que experimentar que está fora do que existe. Isto abre a porta para o ponto seguinte, 8.3, experimentação. O instrumento mais eficaz que temos ao serviço dos seres humanos é a nossa capacidade de aprender. Aqui um plural, ao serviço dos seres humanos, é a nossa capacidade de aprender e refletir sobre a nossa aprendizagem. A experimentação é a forma como colocamos estas capacidades em ação, com a intenção de nos aventurarmos no novo e descobrir algo que não conhecemos. O mapa dos mapas, que vimos no capítulo 1.2, no mapa dos mapas, que vimos no capítulo 1.2 deste tomo, notamos que o velho mapa da Terra, a Terra plana, foi originado pela experimentação de muitas pessoas, que o novo mapa, a Terra redonda, resultou da experimentação de muitas pessoas, em que participaram muitos dos nossos antepassados, que hoje dão nome a muitas ruas por Portugal fora, considerados heróis por terem contribuído para a expansão dos mapas que tínhamos da Terra e do mundo. Sabemos que o próximo mapa, provavelmente a Terra Viva ou Gaia, também se está a originar a partir da experiência e dos resultados que criamos à medida que nos vamos relacionando com o planeta Terra como um sistema vivo. Veja-se o conhecimento que temos hoje do clima e dos sistemas mar-terra. Há poucos dias li um artigo, um Substack de uma pessoa que estou a acompanhar, que tem muito conhecimento sobre a água, e o post era sobre a chuva e o sistema da chuva. O autor, inclusive, defendia que a chuva devia ser considerada um bem comum, exatamente pelas características que ele estava a falar. Portanto, a chuva muitas vezes é originada numa floresta de um país vizinho e é descarregada, digamos assim, no país que está ao lado. No entanto, tem esta barreira artificial de estar entre dois países. Como é que se faz isto?
como é que se lida com estas coisas. Portanto, é incrível e a aprendizagem que fiz a partir da chuva e de onde é que ela vem, onde é que ela origina, como é que se forma, e as estruturas invisíveis que estão nesse contexto informou-me muito. Portanto, nós continuamos a aprender com esta ideia de considerar a Terra um sistema vivo. Portanto, ainda estamos muito longe deste mapa poder dar tudo aquilo que ele tem para dar à Terra e à forma de pensar e à relação entre os humanos e a Terra. O Design Thinking é uma metodologia que trouxe para a inovação corporativa e social a experimentação através de protótipos desenvolvidos para aprender, receber feedback e coaching e evoluir. Desenvolvida pela EDO e popularizada com o seu uso no desenvolvimento do iPhone, hoje é muito usada e está presente e integra-se em práticas como o inquérito apreciativo ou a teoria U, no subida do U, e no Natural Based Design, assim como em programas de liderança, como os facultados pela Rebundance em Portugal. A Sara Sarasvati, com a teoria do Effectuation, trouxe a experimentação para o centro da teoria do empreendedorismo, mostrando que as aventuras, os mundos de jogos, nascem quando os seus criadores fazem combinações de quem sou eu, o que sei fazer e quem conheço, para produzirem, com uma interação, mais respostas e, por isso, mais possibilidades de experimentação. Que fazem este processo milhões de vezes e que desta forma criam um novo. A metodologia do Lean Startup enquadra-se nesta filosofia. O Possibility Management desenvolve a aprendizagem rápida com feedback e coaching à equipa para estimular a experimentação, aprendizagem e evolução humana nas competências humanas e sociais. A teoria U segue o U, onde os participantes são convidados a observar o sistema de diferentes perspectivas e níveis de profundidade, descida, depois conectarem com o nada, presence, e na subida a gerarem ideias e a experimentarem em protótipos, em equipa. A pedagogia aberta do José Pacheco trouxe estas práticas para dentro da escola e com elas acabou com as salas de aula e deitou abaixo as paredes da escola. O que queres aprender hoje? É a pergunta central que estrutura a aprendizagem de crianças e jovens e refunda a educação nas sociedades regenerativas, ativando os ciclos de aprendizagem profunda, multidimensional, integrando o movimento e a natureza na educação. Sem movimento não aprendemos. O nosso corpo é fundamental para a aprendizagem. Assim como nós sermos parte integrante da natureza, como as escolas Waldorf ilustram para todos nós. Metodologias de governação como a Sociocracia 3 e o Possibility Management, do Taurus Technology, têm o erro e a aprendizagem no seu cérebro. Portanto, questões fundamentais que se levantam aqui. Como se realiza a experimentação no meu mundo de jogo? Como se aprende e evolui? Portanto, se não há uma metodologia de experimentação e aprendizagem, nós não estamos no desconhecido, não estamos a aprender e ir para o desconhecido. Este é um tema basilar, esta ideia, e que se na prática nós vemos isso em quase todos, qualquer filme, qualquer documentário, qualquer história de empreendedor, nós percebemos que aquilo que originou o objeto de empreendedorismo, a aventura, o mundo de jogo no início, e aquilo que ele é uns anos depois, não tem nada a ver. Porquê? Porque o empreendedor teve a experimentar, o construtor do mundo de jogos teve a experimentar, a fazer muitas experiências e a aprender em equipa, portanto, e é isso que vai moldando a natureza do objeto de empreendedorismo. Na teoria do empreendedorismo, que molda essa experimentação tem a ver com a value proposition, a proposta de valor que está a ser cuidada naquele mundo de jogo. 8.4. Estado líquido. A partir das pepitas de ouro, criam sobras de arte, como a Custódia de Belém, uma das mais valiosas e apreciadas joias portuguesas. Como se passa de um estado sólido, pepitas, para outro estado sólido, joia. O processo é complexo e delicado, envolvendo muitas artes e passos. No fundamental, resume-se a usar o fogo, calor, para tornar líquido o ouro das pepitas, colocá-lo num novo molde e depois arrefecer.
surgir como outra forma. Ou seja, para eu mudar o ouro de uma forma para a outra, ele tem que passar por estado líquido, tem que ficar sem forma. A transformação das estruturas humanas, das estruturas meméticas, dos mapas de pensamento, também se faz desta forma. Está numa determinada estrutura, forma, exemplo, mapa da agricultura industrial, e agora vamos mudar para outra estrutura, para outro mapa, exemplo, mapa da permacultura. Esta mudança implica um estado líquido, um processo de transformação ao nível dos mapas mentais, contexto e mapas de pensamento. Acontece quando alguém querido morre, quando nasce um filho ou uma filha, ou passamos por um divórcio, ou mudança de papéis nos mundos de jogos. E eu vou projetar aqui o mapa do estado líquido para nos ajudar a navegar esta distinção. Portanto, como se transforma A em B? Como é que se passa de A para B? Então, o A transforma-se neste estado líquido e depois ganha forma em B. É esta a estrutura desta distinção. É isto que o mapa ilustra. Mapa do estado líquido a partir do Possibility Management. Esta é uma distinção e este mapa que foram criados no contexto do Possibility Management. O estado líquido pode ser desconfortável, criar medo, raiva, aperto no estômago, doenças, vômitos, dar uma sensação de que não é possível, resistência, negação, ou ser entusiasmante, excitante, trazer energia e vontade de experimentar, muitas vezes euforia. Tudo isto pode coexistir ao mesmo tempo e em termos diferentes. Pode levar minutos, horas, dias, semanas ou anos. Penso que o estado líquido permitirá a mudança dos mapas relacionados com a propriedade irá levar anos e far-se-á em fases, em ondas. Penso que o mundo está em estado líquido ao presente, com várias transformações a acontecer simultaneamente. Como alguns autores dizem, é a era da transformação. Para eu navegar o desconhecido, preciso desenvolver uma nova competência, a capacidade de estar em estados líquidos constantes, de abraçar constantemente o novo e experimentar com novos mapas. Eu era avessa à mudança. Para mim, ela tinha que surgir em pequenas doses e comigo a controlar. Era assim porque eu tinha a crença que não era capaz de lutar com o desconhecido, que morria se fosse para o desconhecido. À medida que fui limpando este quadro emocional, comecei a apreciar estar no novo e notei que tenho particular aptidão para fazer o novo nascer, manifestá-lo. Foi assim com a internet, foi assim com o empreendedorismo, com o trabalho de consciência, com a participação e colaboração, com as equipas, organizações regenerativas e agora com as sociedades regenerativas. Estar no novo passou a fazer parte do meu dia-a-dia, onde seguro espaço para o novo surgir em mim, noutros, em equipas e comunidades. Cada mudança de nível de consciência, estado de consciência, quero parar um pouco aqui. De facto, enquanto criador de mundo de jogos, empreendedor desde muito cedo e as várias aventuras, fazer o novo nascer tem sido uma das minhas dos resultados. E até determinada altura não estava consciente desta necessidade de transformação dos meus mapas mentais. Só de facto quando se deu a mudança em particular da Darwin para a João Semedo, para o empreendedorismo social, e com o respectivo processo de estado líquido, que foram alguns anos aí, e que acompanhou também uma mudança dos níveis de consciência, como eu vou falar a seguir, é que começou a entrar em mim maior consciência sobre esta ideia do que significa o estado líquido. E depois é com o trabalho em Possibility Management que ele ganha realmente consistência e que noto a importância de, por um lado, ter a distinção, por outro lado, identificar, tem estado líquido, com em transformação. Passou a ser uma boa nova, os sintomas de estado líquido, não é? Porque às vezes eles são desagradáveis, têm resistência, negação,
aqui a atividade, portanto, há coisas que vêm com carga, trazem carga emocional, não é? E precisam depois de trabalho, de limpeza, de processo de cor emocional, precisam, e isso acentua ainda mais o estado líquido, né? Ainda leva mais uma outra dimensão. E é muito curioso esta capacidade de eu vou de estado líquido em estado líquido, não dou, quase que não dou tempo a que a nova forma surja e se cristalize, porque entretanto há um outro estado líquido, há um outro estado líquido. E estes estados líquidos não vêm só, digamos, a partir da caixinha da vida profissional. Eles acontecem-nos em todo o lado, está na transformação das relações com os filhos, da profissão, das equipas, do forma de pensar, e para mudar a propriedade tem que mudar a minha forma de pensar, para pensar dinheiro tem que mudar a minha forma de pensar no dinheiro, portanto tudo isto está a acontecer e não acontece só em mim, acontece em mim, nas equipas e nas pessoas que estão à minha volta, por exemplo, na minha família. Não é? Cada mudança de nível de consciência, estado de consciência ou linha de desenvolvimento implica estados líquidos. Cada mudança de contexto e mapas de pensamento implica estados líquidos. A mudança descrita no mapa das duas curvas implica estados líquidos e as funções de liderança consideradas são funções para assegurar o estado líquido e a emergência de novos mapas de pensamento. Mudar de fechado à mudança para aberto ou indeciso implica estados líquidos. A experimentação do Possibility Management mostra que cada um dos 5 corpos tem o seu estado líquido. E a transformação acontece quando os 5 corpos entram em estado líquido. Cada um de nós tem o seu próprio ritmo e a forma de fazer o seu estado líquido. E precisamos de espaços sociais para ancorar o estado líquido de uma sociedade que caminha na direção das sociedades regenerativas. Como, como podem as escolas segurar os estados líquidos de crianças e jovens e da população adulta? E os hospitais, e os centros de saúde, e as tradições ou práticas espirituais. Estes espaços são chave para uma transformação social em larga escala. O mapa das duas curvas mostra como o estado líquido se processa ao nível dos sistemas mundo-jogos e as estruturas de liderança que são necessárias para suportar esta transformação. Muitos de nós temos histórias na nossa vida ou na vida das nossas famílias, seja a família de origem, seja a nossa família que estamos a criar agora, em que algo está, a vida está tranquila a andar e algo acontece. Esse algo pode ser um divórcio, pode ser uma morte, pode ser uma mudança das instalações da empresa ou da casa, algo acontece. E uma das pessoas, normalmente a pessoa que está mais ligada àquilo, adoece, começa a ter doenças graves, nós sentimos que ela envelhece depressa, tem um quadro assim. Portanto, o estado líquido, ele, a acontecer, ele pressupõe transformação e vai transformar-se em alguma coisa. Mas para que a transformação seja consequente, ele tem que estar consciente e o espaço tem que ser bem acolhido para isso poder acontecer. Porque senão ele pode acabar de gerar numa doença que depois acaba em morte. Ou o espaço é seguro e a pessoa tem capacidade de atravessar aquilo, está bem assegurada, tem espaço emocional e aquilo transforma e a pessoa transforma-se noutra coisa qualquer e dá origem a um novo que não existia. Portanto, segurar um estado líquido é uma competência para uma nova cultura. E a nossa cultura não está preparada para isso. E os sítios onde nós notamos isso é a escola. Na escola todos nós passamos estados líquidos uns atrás dos outros. Só que aqueles estados líquidos são para formar pessoas que são bons meninos e boas meninas, que dizem sim a tudo e que estão preparados para ir trabalhar para as fábricas e para os escritórios e não para criar uma cultura nova, como nós estamos a ver agora. Então, como é que é a escola para criar uma cultura nova, para segurar os estados líquidos? E, por exemplo, o José Pacheco tem andado a experimentar muito nesse contexto, com a pedagogia aberta e não só ele, mas pronto, todo aquele universo de pedagogos do Sul, que o José Pacheco se juntou, e que já vem desde o Agostinho até mais atrás. O Agostinho da Silva participou nessa revolução. Aliás, ele é um dos tradutores para português do Montessori, dos escritos da Montessori. E, portanto, é bem ilustrativo disto que estou a falar. Mas também os hospitais e os centros de saúde, as pessoas, o estado líquido no corpo físico traduz-se em doenças. Portanto, quando as pessoas entram num hospital e num centro de saúde, elas estão em estado líquido. Como é que eu posso liberar o espaço para aquelas pessoas de maneira a que o que vai surgir daquele estado líquido seja para benefício da pessoa, para benefício do seu coletivo e de todos nós?
Portanto, os nossos hospitais e centros de saúde não sabem segurar esse espaço, não têm esse... Eu acabei de ler hoje um livro do Stephen Hauser, um constelador que trabalhou este tema das doenças constelou as doenças e os sintomas, e é incrível como ele segurou o espaço para que as pessoas, para que o estado líquido seja consequente e, como ele diz, que vem do Bert Hellinger, o originador das constelações, para que o fluxo do amor seja reposto entre as pessoas. E é incrível ver isso a funcionar, e nos casos, eu já passei, já constelei algumas, já participei em algumas, já tive a oportunidade de ver isso. E, portanto, é um outro tipo de estado líquido, é outra maneira de segurar o espaço. Então, como é que nós levamos isso para os nossos hospitais de centro? E como é que as tradições e práticas espirituais são outro sítio onde as pessoas chegam com os seus dilemas, com as suas dores, com estas coisas todas, estão disponíveis para segurar isto na direção de empoderamento das pessoas, seja esse empoderamento arquétipo, propósito, empoderamento energético, empoderamento emocional, empoderamento intelectual e empoderamento físico, não é? A pessoa ser empoderada nos seus 5 corpos. Como é que isso acontece? Nós o que vemos hoje nas práticas, de forma geral, são as pessoas estarem dependentes destes mestres, destes líderes espirituais, não é disso que nós estamos a falar. Portanto, estes são 3 áreas que, de facto, são chaves e que precisam de transformações elas próprias, portanto, cada uma delas precisa passar para os estados líquidos para estarem capazes de segurar o espaço para outros. E isso é uma das grandes transformações que estão aqui acima da mesa. Como eu disse, eu tenho estado a trabalhar nesta área da saúde e do bem-estar exatamente para criar esta cultura de ajudar os profissionais de saúde a segurar o espaço para si próprios e depois poderem segurar o espaço para outros, usando as suas competências. Portanto, e aqui eu estou a trazer a minha competência de space holder, de facilitador, de alguém que sabe segurar espaços intensos de transformação e poder ajudar outros, como por exemplo médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, a desenvolver essas capacidades para também eles poderem fazer isso a outros, usando as suas artes. Eu penso até que é chave que neste processo de transformação cada profissional de saúde possa ter competências em 2 lados, portanto ter competências, por exemplo, na chamada medicina convencional, seja um médico, enfermeiro, nutricionista e afins, e ao mesmo tempo ter desenvolvido uma competência na área das medicinas complementares, ou das práticas complementares, seja o yoga, seja a meditação, o mindfulness, as constelações, o reiki ou qualquer outra prática, e cada profissional ter estes 2 lados e este diálogo dentro de si para depois poder fazer também esse diálogo para fora. Estes passos são chave para uma transformação social em larga escala. O mapa das 2 curvas mostra como o estado líquido se processa no nível dos sistemas imunológicos e as estruturas de liderança que são necessárias para suportar esta transformação. É um grande mapa este, quando lido à luz do estado líquido. Os espaços de coworking surgiram como uma forma de inovação nas sociedades de mercado. Eles seguravam o espaço para a transformação na sociedade de mercado. Os Impact Hubs e congéneres, por exemplo, a Casa do Impacto, são uma evolução dos coworkings e permitem a inovação das sociedades de impacto. Portanto, eles estavam a segurar espaço para esta transformação dentro do impacto ou dos mundos jogos de impacto. Por exemplo, o Impact Hub Lisboa fez e faz isso, como a rede de Impact Hubs, um pouco por todo o lado. E hoje já temos muitas instituições sobre isso, o DNA Cascais, a Casa do Impacto, e por aí fora. Os espaços de comuns, ou Legacy Spaces, portanto, que estão apresentados no tomo 3, são a evolução dos Impact Hubs. E uma das características fundamentais é terem espaços para segurar os estados líquidos, onde se pode meditar, cuidar de hortas, fazer processos de cor emocional, pintar, tocar músicas, entre muitas outras formas de lidar com o estado líquido em 5 corpos. São espaços como o Legacy Space em Bucareste, a Quinta Tenchim de Sintra, assim como o Val da Lama e a Biovila. Num deles é um puro espaço de comuns e todos eles têm características fundamentais para estes espaços. Na SES Commons, na última edição, na quinta, do final do ano passado, eu fui surpreendido por ver já muitos académicos, muitos practitioners, muitas teorias relacionadas com a cura e com o cuidado.
Portanto, este tema está a entrar dentro das sociedades de impacto e começar a contaminar as sociedades de impacto e por aí as sociedades regenerativas. E trouxe muita alegria ver isso. Portanto, o João Sem Medo fez esse tipo de trabalho do ponto de vista da prática durante a década passada, porque aquelas pessoas que estavam a sair da situação, entrar na situação de desemprego, por virtude da crise financeira de 2008 e 2009, encontraram no João Sem Medo um espaço de diálogo, de escuta, de presença, que lhes permitia curar, a fazer as curas daquilo que tinha que ser curado nelas, não no sentido de não saber ter terapeutas, mas do facto de ter os espaços de diálogo e de mobilizar as pessoas para elas poderem chorar e poderem usar a sua tristeza para largar o que tinha que largar e, ao mesmo tempo, chamar a alegria e contagiar e inspirar para que as pessoas pudessem ver possibilidades e usando o seu medo, prototiparem coisas que vão nessa direção. E o João Sem Medo foi muito esse laboratório para todas as pessoas que lá passaram. Não é? Então, ele é um bom exemplo, é um bom protótipo, digamos assim, destes espaços comuns e daquilo que nós precisamos criar ao nível do coletivo para podermos lidar com estes estados líquidos no sentido consequente. Não num estado líquido que cria dependência, adição, seja a drogas, seja a medicamentos, seja a televisão, ao açúcar, ao sexo e dependência, mas sim um estado líquido que empodera as pessoas, empodera as equipas, empodera as comunidades e empoderam no sentido de elas irem para o novo e descobrirem coisas novas para si e para todos nós. Questão fundamental. Como seguro o meu estado líquido das equipas e dos mundos de jogos? Esta é uma pergunta determinante em todos os mundos de jogos que estão a querer caminhar para, na direção das sociedades regenerativas. Se não tiverem uma resposta a esta pergunta, não vão conseguir fazer esse caminho e essa passagem, essa travessia. 8.5. Equipas que aprendem. Peter Senge, no seu livro A Quinta Disciplina, tornou visível a forma como as equipas e as organizações aprendem. Sendo um trabalho com mais de 30 anos, continua muito atual, tendo sido precursor de muita inovação na liderança pelo mundo, bem como em práticas como a teoria U, os social labs, o planeamento de cenários, as organizações integradas, entre muitas outras. Tornar visível que as equipas aprendem e como o fazem foi revolucionário, tendo introduzido novos mapas para a aprendizagem em equipa baseada em consciência. Mapa das equipas que aprendem. Portanto, eu vou pôr aqui a minha interpretação deste mapa. Há várias interpretações, incluindo a do próprio Peter Senge, eu tenho uma diferente. Então, temos aqui o mapa das equipas que aprendem, o pensamento sistémico, a mestria pessoal, são as 5 disciplinas, não é? O aprender em equipa, os mapas mentais e a visão partilhada. Eles interagem entre todos, portanto, criam este campo social que são as equipas que aprendem e, portanto, eles são, digamos, para mim, o container do campo social que segura o espaço de aprendizagem em equipas. E tem estas 5 disciplinas, estes 5. Portanto, o modelo das equipas, o mapa das equipas que aprendem a partir do Peter Senge. O mapa da aprendizagem, a equipa considera 5 disciplinas. Pensamento sistémico, neste livro estamos a considerar o pensamento em sistemas vivos, contexto de sistemas regenerativos, ou de mundo de jogos regenerativos. Modelos mentais. Neste livro estamos a considerar o contexto e os mapas de pensamento. Visão partilhada, que neste livro introduzimos o propósito dos 3 mundos. Mestria pessoal, que neste livro está manifesto na consciência nos capítulos 5 e 6. E aprendizagem em equipa, que neste livro está no capítulo equipas e no presente. Por este mapa, podemos ver a influência que este trabalho teve nas práticas deste livro e nos mapas que estamos a tornar visíveis. É um mapa atual,
que ilustra muito o trabalho que é necessário fazer e que tem ligação com o propósito, com as 3 linhas de trabalho, sistemas alinhados, lei das 3 forças e organizações regenerativas. Questão fundamental. Como estão as minhas equipas a aprender usando as 5 disciplinas? 8.6. Propósito. Como vimos no capítulo 5, cada um dos 3 mundos tem o seu propósito. O de cima, o propósito brilhante, o de baixo, o propósito escondido, e o do meio, o propósito material, a missão. O desenvolvimento regenerativo desenvolveu um mapa para construir propósito, que permite estabelecer equilíbrio entre o fazer, as qualidades de ser e o querer. A vontade do querer é a força que governa e determina o que fazemos e somos. O ser traduz o que uma pessoa é, a natureza do espírito e energia que residem em nós num determinado tempo e que é o produto do nosso estado, papel e essência. O fazer ou função são todos os comportamentos observados em ação no qual nos envolvemos, no mundo do meio. A vontade e o ser caracterizam o mundo de cima. Tenho agora aqui. Estou a partilhar na mesma. Então tenho aqui o framework do propósito, com o propósito no meio e a força do querer, da vontade, do ser e do fazer, da função. Não é? Então, no desenvolvimento regenerativo, diz que um propósito equilibrado é um propósito que tem estas 3 dimensões. E é um propósito que estimula as pessoas, energiza as pessoas. Quando a pessoa lê aquele propósito, eu quero fazer parte disto, eu quero fazer parte deste propósito. E ele é muito importante, o propósito, porque ele é aquele que vai alinhar as pessoas para elas irem para o desconhecido, e irem para o desconhecido com uma carga intencional, com uma direção. Este propósito, quando equilibra estas forças, cria energia para a manifestação e desenvolvimento da pessoa e mundo de jogo. Complementar com o que bloqueia, sabota ou é inconsciente, permite ter presente o propósito escondido ou sombra e atuar de maneira consciente, não deixando que seja o propósito sombra a comandar a construção e desenvolvimento do mundo de jogo. Um propósito equilibrado e determinante para lidar com o desconhecido, para estabelecer experiências. Eu vou começar de novo este parágrafo. Um propósito equilibrado é determinante para lidar com o desconhecido, para estabelecer experiências, para a aprendizagem, mobilizar pessoas e meios, criar visão partilhada. O propósito deve articular e contextualizar os princípios brilhantes e de sombra. Aqui este tema da sombra é muito importante, porque se eu não tenho consciente qual é o propósito escondido, o propósito de sombra, então eu não tenho escolha. Então quer dizer que muito provavelmente ele está a atuar sem o ver. Quando eu tenho presente, eu posso escolher em cada momento, posso fazer as escolhas, eu e os membros das equipas podem-se fazer a escolha. Nós temos tendência para ir para esta sombra, vamos lá verificar. A sombra, nós temos muita dificuldade em ver a nossa própria sombra, mas os outros veem facilmente. Portanto, quer dizer que a sombra, num contexto do mundo de jogo, pode ser os próprios a verem. Muitas vezes as pessoas dizem sombras do mundo de jogo, se percebe por dentro, mas também podemos perguntar fora. Os nossos clientes, os nossos parceiros, as pessoas com quem interei, os utentes, são tudo pessoas que nos podem dizer o que é que nós não estamos a ver, o que é que está escondido na nossa ação, que está a moldar a nossa ação, mas nós não estamos a ver. Né? E é muito importante ter isso presente, ter o de cima, ter o do meio, o da missão, e termos o de baixo também presente. Em particular desta forma podia ser. O propósito deste tomo pode-se enunciar da seguinte forma. Tomo de cerca de 100 páginas para introduzir o mapa das sociedades regenerativas e o mapa das sociedades comuns, as qualidades que caracterizam, apresentando práticas que nasceram e contribuíram para o seu desenvolvimento, usando uma linguagem acessível, casos e exemplos, implicação pessoal
e fazendo perguntas que fornecem a descoberta e a experimentação, de forma a fomentar a evolução e a transformação de pessoas e mundo de jogos na direção do bem-estar individual, coletivo e da vida na Terra. Portanto, estão aqui estes três elementos do propósito. Estando consciente da arrogância, que eu é que sei, da superioridade e evitar as armadilhas do façam como eu vos digo, e de criar a divisão entre eu, nós, os iluminados e os outros que estão a dormir. O meu propósito individual pode ser apresentado da seguinte forma: oferecer programas livres e co-criação de mundo de jogos que ofereçam espaços seguros para a transformação humana e evolução cultural com a clareza e distinção, por forma a permitir uma evolução cultural que respeite a vida e permita aos seres humanos se cumprirem. Estando consciente da minha vontade de manipular os outros para fazerem como eu digo e quero, da minha forma, recorrendo à sedução e à mentira e criando ressentimento quando não acontece. Desta forma, os propósitos alinham-se e realimentam-se, no sentido em que o livro resulta da função do meu propósito, estando a vontade alinhada e as qualidades de ser se nutrem mutuamente. Portanto, e o facto de eu ter presente quer o meu propósito de sombra, quer o propósito de sombra do livro, permite que eu possa escrever, conversar e fazer escolhas claras entre se quer estar a mentir ou não, ou se quer estar na arrogância ou não. Portanto, porque eu estou consciente que faço isso. Então essa é a virtude de ter os propósitos em cima da mesa. Quando eles estão claros, o do mundo de baixo e do mundo de cima, eu tenho uma verdadeira escolha e posso escolher em cada momento para onde é que vou. No Possibility Manager nós dizemos a cada 3 segundos para onde é que vou. Vou para este ou vou para este? Vou para este ou vou para este? E esse é a competência de tornar estes temas conscientes e, portanto, a importância que tem o capítulo ou a distinção da sombra e do inconsciente. E ela é particularmente relevante em todas as outras distinções, mas nesta por maioria de razão, porque nós vamos para o desconhecido e o que é certo é que as coisas vão, aquilo que nós não esperamos vai surgir. E, portanto, todo eu vou me tornar visível, vou mostrar, né? Não vou ficar, não vou poder ficar escondido. Qual o meu propósito brilhante e escondido? Qual o propósito brilhante do mundo de jogo e escondido? Como se relacionam os propósitos individuais com os do mundo de jogo? Estas são as questões fundamentais que esta secção cria. E vamos ficar por aqui. Estamos no 8.6 no propósito. No próximo vamos pegar na lei das 3 forças, no 8.7, para irmos a caminho de terminar este capítulo do desconhecido e esta distinção. Portanto, vimos como é que o conhecimento é chave, os campos sociais, o conhecimento é chave. Passamos pela distinção da criação de conhecimento através da experimentação, de usarmos a experimentação, o estado líquido como determinante para nós podermos alterar os mapas mentais e fazermos a mudança e a aprendizagem de novas competências, adquirir novo conhecimento, como é que as equipas fazem esse processo de aprendizagem, o propósito como fundamental nesta ideia de ir para o desconhecido e produzir novo conhecimento. Depois veremos a qualidade que a lei das 3 forças nos vai trazer para ajudar a lidar com o desconhecido. Este é um capítulo particularmente importante porque, na cultura moderna, o desconhecido não é reconhecido, está no desconhecido, está desconhecido, o desconhecido é desconhecido, por um lado, e por outro, as equipas não estão preparadas para ir para o desconhecido e trabalhar no desconhecido. É muito desconfortável em geral, na cultura moderna, nas sociedades de mercado e mesmo nas sociedades de impacto, abraçar projetos que não se sabe onde é que vão chegar, quais vão ser os resultados. Qualquer processo de consultoria tem que ter a dizer quais são os resultados que nós vamos chegar. E ir para o desconhecido, aventurar-se nas sociedades regenerativas e nos mundos de jogos regenerativos, isso nem sempre é possível.
Eu diria, na maior parte das vezes, isso não é possível. Então implica aqui um grande estado líquido desta forma de pensar que a cultura moderna tem para nós criarmos as condições para irmos para as sociedades regenerativas. E esta é mais uma das razões, é mais uma dos pontos que sublinha a necessidade da mudança de consciência e o salto que é na capa do livro. Tem aqui no mapa em escadinha das sociedades, o mapa das sociedades, há aqui, quando se muda de impacto para a regenerativa, há aqui a setinha, que ela indica onde está, mas este patamar também é mais alto, para dizer que há um salto de consciência aqui, desta consciência ego para a consciência eco, e isso implica trabalho de consciência. E aqui está mais um ponto, como isso se manifesta na área do desconhecido. E é real. Todos nós vivemos isso na cultura moderna, sabemos que temos que ter, espero, os resultados, mas se eu estou aí para o novo, eu não sei qual é o resultado. É novo. Ele não existe, ele não está na minha agenda, o novo não existe na minha agenda. Eu tenho que criar espaço na minha agenda, criar espaço na minha vida, tenho que criar espaço para errar, para ver o que é que vai surgir, pela emergência. Então é isso tudo. A importância deste capítulo tem a ver com isso. E, infelizmente, as nossas escolas, ainda hoje, não estão a educar as nossas crianças para o desconhecido. E o que é certo, se há uma previsão que é certa, é que os nossos filhos e nossas crianças vão enfrentar um grande desconhecido. Seja pelas inovações que nós estamos a fazer pelo lado humano, da tecnologia, seja pelas o que está a acontecer na vida do planeta e nos ciclos do planeta. E, portanto, haverá muitas alterações, o que as nossas crianças e as próximas gerações, talvez nós ainda, nos vamos enfrentar. E, portanto, lidar com o desconhecido, desenvolver estas capacidades de estar em estado líquido é vital e determinante para a evolução cultural. Grato pela vossa escuta, coloquem as vossas presenças, as vossas perguntas aqui nos comentários ao vídeo ou façam-me chegar e eu em próximas sessões dou conta disso e das vossas perguntas. Bem-aja.